O propósito desse vídeo é ajudar a gente a alinhar as expectativas, explicar para você como funciona a leitura do mapa astral. O mapa astral, como você pode ver na imagem, ele tem um círculo que é dividido por 12 casas. Se você for olhar o ponto do meio, ele não existe, mas um ponto imaginário no meio, lá seria o planeta Terra. E no dia que você nasceu, na data do seu nascimento, o que você pode ver de símbolos ao redor representam os planetas, que a posição deles em relação à Terra, naquele exato momento que você nasceu, de acordo com o dia e a hora, tá? Aliás, eu vou dizer, se você por acaso está fazendo uma mapa astral especial que você não sabe exatamente a hora, então, de novo, a mudança dos astros não é muito grande, tá? Mas esse é um retrato astronômico preciso. Esse registro ajuda a gente a entender quais forças e energias influenciaram o momento que você nasceu e, claramente, a sua alma escolheu exatamente esse momento para poder fazer da melhor forma possível a sua correção espiritual. Então, você vê nesse círculo, ele tem 12 casas astrais, tá? 12 fatias de pizza. Cada uma delas representa uma área principal na vida. Naturalmente, você vai ter algumas casas que têm planetas e outras não. Uma casa que não tem planeta não significa que você vai morrer, tá bom? Significa que talvez naquela área você tenha menos ênfase ou menos necessidade de fazer uma correção espiritual naquela área, ok? E se de repente você vê que tem uma casa que tem um monte de planetas, então, nossa, aquela área eu preciso focar muito. Provavelmente sim, mas de novo, não é bom, como se diz em inglês, do not jump into conclusions. Vamos não nos precipitar. Então a ideia de fazer a leitura juntos é que a gente vai entender o que significam as coisas, tá? Os símbolos que você pode ver dentro das casas, eles são os planetas. E cada planeta ele está num signo. E, de novo, cada casa ela está também dentro, ela está num signo. Normalmente ela começa num signo e termina no próximo. É natural disso acontecer dessa forma. Ok? Então, o que a gente vai ver é as questões principais. Eu já vou falar que a gente vai ver as questões principais. A gente não vai conseguir ver tudo da influência dos astros em cima da Terra quando você nasceu, e também o relacionamento entre os astros, entre eles, que você pode ver dentro do círculo, tem alguns riscos que são de cores vermelho e verde. O verde ele representa o que se chama ângulos favoráveis e vermelho representa ângulos não favoráveis. Então esses riscos lá dentro a gente pode também entender o relacionamento entre planetas e ajuda a gente de novo a entender melhor quais energias estão influenciando você nessa vida. Tem também várias outras informações, como por exemplo, quantos planetas você tem em cada um dos 4 elementos, certo? Água, fogo, ar e terra. Você pode ver quantos planetas você tem em cada um dos signos. Então isso é uma informação interessante, e se você está fazendo um curso de astrologia cabalística, você pode aproveitar para ampliar seus horizontes, mas eu vou te dizer que é muito provável que a gente não vai falar dessas questões, a não ser que seja muito gritante e que seja muito importante para a gente falar sobre isso, tá? Então é um pedaço de informação que depois você pode entender melhor, você pode assim, estudar sobre isso e ter um entendimento melhor se for o caso, se tiver curiosidade, ok? Ou se você quiser me perguntar durante a sessão, eu vou falar sobre a questão de perguntas já já. Então, a diferença principal entre a leitura de mapa astral normal, que a gente conhece do Oriente, versus a mapa astral cabalístico, são 3 diferenças principais, na verdade, tá? Primeiro é que a gente tem um calendário cabalístico. Se você fez o curso nível 1 de Kabbalah, eu dou uma introdução ao calendário cabalístico. Tem um calendário que ele é lunar, mas que ele se sincroniza com o calendário solar. Então ele respeita os ciclos lunares, que é a volta da Lua ao redor da Terra, é um ciclo de 29 dias e meio. Mas também ele se sincroniza com o ciclo solar, que é o ciclo da Terra ao redor do Sol, que a gente conhece que são os 365 dias, ponto, sabe, e um quarto, né, ponto 25, que acontece por um ano. Então, pode ser que no calendário cabalístico você talvez tenha um signo diferente. Isso não acontece muito, mas pode acontecer. De qualquer forma, você vê que você tem uma data para o seu signo cabalístico. Não só isso, que você nasceu numa data dentro do mês cabalístico, também tem a porção da semana no qual você nasceu e qual um dos nomes de Deus estava regindo no dia que você nasceu, tá? Então, dentro dos ciclos lunares, o mapa astral, o calendário cabalístico é um calendário astronômico de extrema precisão. Eu vou dar para você uma noção aqui, um parênteses. Quando a NASA estava aquela ideia de colocar o homem na Lua, certo? O Kennedy prometeu no início da década de 60 que até o final da década vão colocar o homem na Lua. Aí
fez todos os cientistas da NASA ficarem carecas e malucos, porque era uma missão impossível. Eles nem sabiam nem que eles vão fazer um ser humano chegar numa órbita na Terra. Mas conseguiram fazer em 69, né? Mas estava muito complicado fazer esses cálculos, porque naquela época não tinha supercomputadores como hoje. Naquela época, muitos dos cálculos eram feitos à mão. Era mais rápido de fazer à mão, era mais rápido de corrigir. E eles estavam constantemente encontrando mais um detalhe que eles não estavam levando em consideração em termos da velocidade da Lua, a velocidade das forças gravitacionais da Lua, as forças eletromagnéticas da Lua, e como outros planetas que passam por perto, de repente um Marte, um Vênus, pode influenciar que tenha mais velocidade, mais gravidade. Eles ficaram malucos com isso. Um dos cientistas teve uma ideia, falou, sabe o quê? Existem vários calendários antigos, de povos antigos que eram muito precisos. Tinha os maias, os astecas, e também tem o calendário da Kabbalah, né? O calendário hebreu. E descobriram que o calendário hebraico, o calendário da Kabbalah, nos anos 60, era mais preciso do que os cálculos da NASA em termos de qual o posicionamento da Lua em relação à Terra e o Sol, de forma assim, por segundo. Tá? É realmente um calendário muito, muito, muito preciso que ele calcula energias espirituais. Tá? A questão astronômica é de menos para a gente mais está na onda de energias espirituais. E quando a gente entende essas energias espirituais, os ciclos espirituais, a gente consegue entender melhor o dia que você nasceu, em qual contexto, qual é a energia da semana, qual é a energia do mês e qual é a energia que estava regindo naquele dia. Quando você entende esse contexto, você consegue ter uma clareza melhor de qual é a energia ou qual é a direção da sua correção espiritual nessa vida e que ferramentas você pode usar para ajudar você nesse processo, para você poder acelerar o processo de você fazer a sua correção espiritual, ou em hebraico chamado tikkun, da melhor forma possível, que seja sustentável, tá bom? Então, primeira coisa de novo, a diferença é que tem o calendário cabalístico, que a gente leva em consideração. A segunda diferença principal entre a leitura do mapa astral cabalístico e a normal é também a interpretação, que é muito importante. Na Kabbalah, a gente não acredita nessa besteira do determinismo. Você nasceu no dia tal, com não sei o que, então Júpiter vai determinar para você que você nunca vai casar. Que besteira é essa? Você não sabe quantas pessoas eu já falei que fizeram mapa astral há 1 década, 2 décadas atrás, cujo astróloga falaram para elas que eles nunca vão casar, que eles vão ter problemas para engravidar e tal. E primeiramente que a leitura estava errada, tá? Você pode ver claramente que não é nada determinista. Segundo, tem como superar. Sempre tem. Eu falo para você, essa questão da interpretação, ela faz toda a diferença. E quando eu faço a leitura do mapa para alguém, realmente eu sento lá, eu estudo bastante, eu rezo e oro para a luz do Criador para me iluminar, para assegurar que eu realmente consigo entender quais são as oportunidades que você tem nessa vida e como você aproveita elas da melhor forma possível, da forma inteligente, quais são as suas ameaças que você pode ter nessa vida, possíveis ameaças, e como você se protege delas de forma inteligente, e suas forças e fraquezas, como você usa elas nessa vida, né? O famoso, quem conhece a ideia do SWOT, né? Se você conhece, você sabe o que eu estou falando. Então, a interpretação também que é muito importante. E a terceira questão principal que é diferente da nossa leitura é que o uso das ferramentas, tá? A gente tem o uso de algumas ferramentas, dependendo da sua leitura, talvez a gente use só a ideia do seu nome de Deus que você nasceu, talvez a gente vai ter outras ferramentas que a gente pode usar para ajudar você a ampliar a luz que você pode ver lá nesse mundo e fazer da melhor forma possível a sua correção espiritual para você poder ter o máximo que você pode ter, tá bom? Agora, eu quero que você entenda o que a gente vai ler aqui dentro. Tem literalmente uma quantidade de informações que não dá para você revelar todas, nem se a gente conseguisse fazer 100 sessões. Tá? Eu estou parecendo exagerando aqui, não. A gente tem quase infinitas informações do mapa astral. É uma quantidade de informações enorme, de tudo. Você pode avaliar tantas coisas lá dentro que você pode ficar louco ou louca. Então, para poder dar para você o que é essencial, então a não ser que você especificamente pediu para analisar uma questão no teu mapa astral que exija outras leituras, então a gente vai fazer uma leitura, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco da lógica dela, de como normalmente eu vou fazendo ela, mas eu quero que você entenda algumas questões sobre quais informações eu vou compartilhar contigo e quais a gente vai ter que pular dessa vez. Então, primeiro, eu não vou falar do basicão, tá? O basicão, tipo, você é signo de peixes, então agora vamos falar meia hora das qualidades de peixes. Eu conheço muitos astrólogos que fazem isso. Gente, desculpa, é uma perda de tempo. Você pode entrar na internet e ver de graça. Você pode fazer inclusive pode fazer uma mapa astral de graça. Eles colocam aí a data e não sei o que e dá para você um relatório básico, mas você tem uma noção de, sabe, quais são as qualidades do seu signo, do seu ascendente, da sua lua.
pronto, você não precisa de mim para isso, tá? A não ser que você fale, Daniel, eu quero que especificamente você me fale dessa questão outra aqui básica, aí não tem nenhum problema, tá bom? Eu tô aqui para te servir, é para você, não é para mim, tá? Mas eu digo de experiência, é pra gente poder ter tempo para falar das coisas que são mais juicy, como se fala em inglês, as coisas mais pertinentes. O basicão do basicão, normalmente a gente não fala, tá? A não ser que for relevante, eu vou mencionar uma coisa ou outra, tá bom? E eu também não vou falar de todos os planetas. Tem astrólogo que gosta de fazer dessa forma. Sabe? Ele vai um por um dos planetas. Isso aqui, esse planeta está nessa casa e está nesse signo. Significa tal. Esse está nessa casa e nesse signo. Significa Y. Eu até, no passado, eu fiz dessa forma. Desculpa, vou falar. Parece que é muito organizado, mas na verdade isso não respeita o seu contexto. É um jeito muito seco de fazer as coisas. É muito robótico. E, de novo, para isso você pode tirar um relatório na internet e você não precisa de mim. De novo, estou exagerando aqui um pouco. Claro que um input de um astrólogo é bem mais profundo e mais específico para você, mais assim sob medida, mas ainda a ideia é fazer uma coisa que é bem mais pertinente para você agora. Então, de novo, a não ser que você tenha uma pergunta específica e você queira saber exatamente o que esse planeta significa nessa casa, ou você quer que eu faça esse relatório porque você está louco para saber, tudo bem, mas a leitura que eu vou fazer para você é bem mais específica, as informações mais latentes que são necessárias para você saber agora, tá? Então, alguns focos que a gente vai ter. Número 1, a gente vai falar qual é a questão da vida passada. Eu gosto de falar muito sobre isso. Então, se você especificamente não está me pedindo para não fazer a leitura do que aconteceu na sua vida passada, eu vou entrar nesse detalhe porque é muito importante. Por quê? Porque na Kabbalah aprendemos das leis de causa e efeito. Então, essa vida é um efeito e o que é a causa é a vida passada. A estrutura que aconteceu na vida passada, tudo como a vida se desenvolveu, no final das contas como ela terminou, determina muito de como vai vir essa vida, como ela vai começar, como ela vai se desenvolver. E esse é um entendimento muito importante. Isso é uma coisa que, aliás, é muito impressionante, porque quando eu falo para cada pessoa da vida passada, eu não vou falar para você que você foi especificamente o João que morou na rua X em 1535 na Espanha. Você não tem como entrar nesses detalhes. Mas você vai ter uma noção da história de quem você era. E você vai ver que para muitas pessoas acontecem duas opções principais. Uma, você vê que bate exatamente essa vida, ela parece a réplica da vida passada. As pessoas falam, Daniel, parece que está me contando a história dessa vida. E você vai começar a perceber com muito mais clareza de por que tem algumas questões que estão acontecendo nessa vida que parecem chatas, difíceis, injustas, porque é um desenvolvimento de que já estava acontecendo. Ou você vai perceber que tem umas questões que você conseguiu de repente superar, corrigir, ver uma coragem que você não sabe de onde, ou tem um medo que você não sabe explicar de onde e por quê. São questões que vieram de vidas passadas, tá? Isso vai ajudar você muito a se libertar de tudo que pode estar potencialmente te prendendo na vida passada e você ter todos os aprendizados, se você ainda não conseguiu ter isso de forma consciente, ter agora de forma consciente os aprendizados principais da sua vida passada para que você possa aproveitar ao máximo e deslanchar daqui em diante. Mais uma coisa que eu falo para você muito é o Tikkun, a sua correção espiritual nessa vida. E se você quiser falar de uma questão específica, podemos falar sobre a área de trabalho, de dinheiro, de saúde, de relacionamentos, de filhos. Normalmente as pessoas gostam de saber disso. Então, se uma coisa dessa te interessar, você pode me perguntar ou pode pedir antes. Se tiver uma coisa que ela é mais latente, que ela mais aparece na superfície, eu vou claramente chamar a atenção. Então, se não tiver uma questão específica ligada, por exemplo, à questão de dinheiro, e você me perguntar, eu não vou mencionar isso, porque a gente vai focar o nosso tempo no que sim exige mais tempo e atenção. Agora, com tudo isso dito, você tem que manter em mente, você controla o ritmo, tá bom? Muito importante essa observação. Você está no controle do ritmo. Se está rápido demais, você me fala e eu desacelero. Se está devagar demais, me fala que eu dou uma acelerada, tá bom? É para você, eu estou aqui para te servir. Se você de novo quiser fazer qualquer pergunta, você pode, não tem nenhum problema, pode me interromper, fazer pergunta. Normalmente também eu faço pausas quando eu termino uma sessão, antes de falar de uma outra coisa. Eu vou dar um pausa, perguntar se tiver qualquer pergunta. E já vou dizer, se você tiver perguntas depois de você ter feito uma pastral, escuta a gravação, você pode me passar por e-mail, vai ser um prazer te responder, tá? Eu não vou te deixar assim na mão agora com dúvidas. Como você pode ver, todo o approach, toda a atitude da leitura do mapa astral cabalístico, ela é de fortalecer, de colocar para cima. Eu espero muito que consiga ver você consiga me ver, a cores, a gente vai falar um com o outro e sorrir um pro outro. Quando a gente terminar a nossa leitura do mapa astral, eu quase sempre vou dar para você um exercício, uma ideia, ou talvez uma ferramenta extra para você poder usar para ajudar você na sua correção espiritual, que inclusive esse é o terceiro diferencial
na leitura do mapa astral cabalístico, que eu vou dar para você algo para você poder usar, se for ferramentas cabalísticas usando meditações da Kabbalah, letras hebraicas, ou uma certa ênfase na meditação chamada Ana Bekor, se você ouviu falar. De novo, eu vou me adaptar ao seu nível de conhecimento de Kabbalah, então se tudo que eu estou falando aqui para você é chinês, não se preocupe, eu vou dar para você uma coisa que você consegue usar e ser feliz, tá? Mas se você já está avançado, eu vou dar uma coisa também que é avançada para você. Eu vou passar para você junto com a gravação, dando tudo certo, a gravação da nossa leitura, eu te passo também uma gravação de pelo menos uma aula, ou se tiver mais, da porção da semana na qual você nasceu, para você depois poder estudar, entender que, olha, você nasceu nesse contexto espiritual, só o fato de você estudar isso já dá para ser uma luz para a tua alma. E quem sabe você até consegue aplicar uma ideia a outra, ter um entendimento outro que vai ajudar você e guiar você mais como uma bússola perante dilemas e questões. E a parte mais importante de todas é divirta-se, ok? Vamos nos divertir, vai ser bacana, vai ser divertido. Então, muito obrigado por me escutar até aqui. Se até a nossa leitura ou depois da nossa leitura do Mapa Astral você tiver qualquer pergunta, pode sempre falar comigo. É só você mandar um e-mail para suporte@ela91.com. Vai ser um prazer poder ajudar você a te atender, ok? Então, muito obrigado. Espero ver você em breve. Um grande abraço para você e tudo de bom.